Bom, queria fazer a apresentação sobre este tema, espero que seja mais ou menos. Depois, no fim, se querem dar críticas ou comentários, estejam à vontade. Isto é baseado na minha experiência de trabalhar no Booking, mas não é representativo do código atual lá está, por isso não me deduzam muito sobre isso. Portanto, o que é que eu quero dizer por Agile? No caso deste que vou falar, o que é que eu entendo por Agile? É quando tem continuous deployment, ou então tem deployment várias vezes por dia. O que acontece nesse caso é que vocês têm código que muda constantemente e que, no caso de usar em caixa, está a ser a dados que podem ser da versão anterior e podem causar problemas com a versão de dados ou fechar tudo. Ou seja, o código não está em sincronizado, quer entre os próprios hosts, está a ser deployed, ou então entre vários subsistemas, como Chrome, como Frontend, ou como Office, coisas assim que vocês têm. E também quer dizer que vocês fazem A/B experiment. As testes são experiências e veem se causam melhorias de produção, conseguem mais clientes por causa disso. E não é apenas porque é bonito, ou porque fica bem, ou porque é mais rápido. Pode ser mais rápido, mas pode não ter influência na produção. E o que é mesmo caixa? O que é que isto aqui tem a ver? O que é caixa? Vocês sabem o que é caixa e porque é que nós usamos? Nós usamos caixa porque acho que requer um processamento que é muito pesado e se uma coisa demora 5 minutos a executar, primeiro 5 minutos os nossos utilizadores não esperam 5 minutos para uma coisa. Mas coisas mais pequenas, vocês põem em caixa porque a próxima vez que alguém pedir já está em caixa, pode ser utilizado e o cliente tem uma resposta mais rápida e não há o que ajuda para obter um serviço decente e usar os recursos de forma mais eficiente. Mas existem algumas coisas a ter atenção ao usar em caixa. A caixa é válida por um período de tempo, não é válida para sempre, senão podem usar código no próprio programa. Outro, pode variar o formato da caixa, pode variar os dados, portanto é preciso ter atenção ao expiry times da caixa. A caixa em si também consome recursos, portanto se usarem em caixa o próprio processo, a memória que não está disponível para fazer os cálculos do processo. Portanto, se começam a entrar em swap nesse caso, já perderam a vantagem da caixa. Se dependem da caixa para ter o site em pé, ou seja, para saber os clientes, se não funciona sem caixa, já tem um problema. Porque a caixa não é garantia que existe, pode haver problemas que causam com que a caixa ou tem corrupção de dados, ou seja, necessário fazer um restart. E se nesse ponto em diante vocês não conseguem fornecer os clientes, porque os vossos processamento móvel tentar construir os dados, chegaram no ponto que não deviam ter chegado. E outros problemas que pode ter é que vocês criam dados, guardam em caixa, mas depois quem usa essa caixa pode estar a assumir que certas variantes não afetam a caixa. Ou seja, os dados começam a ser afetados por, no caso da A/B experiment, por variantes, por experiências que vocês não verificam quando vão buscar a caixa. E também ter atenção quando é que é dito a melhor utilização da caixa, replacement strategies, last resort to user, deep, por em diante. Isto normalmente vocês não se preocupam, a não ser que sabem implementar a caixa vocês próprios. E existem vários tipos de caixas. O de memória, porque é rápida, com pouca latência, mas é muito cara, e por isso também temos discos, que são lentos, têm o cycle time muito lento, mas vocês têm tags de caixa, por caso. Em maior parte dos casos, vocês usam mais ciclo como equivalente no store e podem usar o disco com memória. Depois tem, por processo, interprocesso, não deixa de ser sempre útil, mesmo que tenham usado em caixa, porque a caixa pode desaparecer, vocês têm dentro do próprio processo. Entre o próprio host ou então na network. O memcache é o memcache de serviço na rede, é não persistent, ou seja, quando o servidor vai abaixo e volta pega, os dados que lá estão desaparecem. Tem um acesso rápido, porque só guarda em memória, tem uma latência rápida porque há pouco locking. Há certas operações que não são disponíveis no memcache, por exemplo, listar as chaves e por em diante, porque ele não guarda estatísticas, ele não permite essa funcionalidade, porque para listar as keys todas tinham que fazer um lock global percorrer aquilo tudo que demoraria segundos ou minutos e nesse período deixaria de estar o serviço a ser normal. E como não está tudo em memória, como a rede, não estamos a falar de gigabits atualmente, a ser um servidor mesmo caixa que está ali ao lado é mais rápido que o disco local. Por isso, mesmo caixa é usado em todo lado, é uma estratégia de caixa e é muito alto. Para sair Pro existem pelo menos os moldes, um é Pro Memcache e depois já há o Pro Memcache Fast. O Memcache Fast tem código XS, por isso é que é o Fast, senão não é o Fast, vou ter primeiras para o Pro.
suporta namespaces, faz automaticamente o serialization data structures, arrays, hashes, objetos e também faz automaticamente a conversão. Também suporta multi-methods, quando seja insere um elemento na cache ou busca um elemento da cache, pode dizer que é uma lista de elementos. E em vez de buscar um, ter o resultado, buscar o outro, ter o resultado, buscar o outro, ter o resultado, ele manda a lista de elementos que quer e eu obter os resultados vários em seguida. Portanto, o round trip latency deixa de ser válido nesse caso, porque permite usar o mesmo cache para outras funcionalidades que são a propos, o mesmo cache fácil usa Storable para fazer a serialização dos dados. Storable tem um problema, além de endianness e etc., que 3264 bits normalmente não é o problema. O problema que tem é que não é forward compatible. Ou seja, tivemos um caso no Booking em que os cronons foram utilizados para o Protocolo 514 e há dados que são guardados em mesmo cache e dados que são guardados em base de dados, que depois havia código de front-end, que é o Protocolo 5.8, que tenta fazer o eval daquilo, fazer o serialize. Só que o formato não é compatível. E nesse caso, as coisas morriam, havia problemas de dados, e portanto não podemos usar Storable. Dois gajos mais inteligentes da Booking desenvolveram agora o Serial. A serialização e inclui compressão é muito rápido, temos maior preferência à rapidez do que comprimir o mínimo de espaço, mas é uma coisa que é interessante, que eu sugiro a todos para verificar enquanto tiverem tempo. O que é que você pode fazer com o mesmo cache? Set, definir com uma chave, definimos os dados que são guardados e definimos o tempo de expiração. O tempo de expiração é facultativo e é em segundos. Se pelo menos 30 dias é um tempo relativo, se adiciona ao tempo local, se não é tempo absoluto, o next time stamp. E depois a operação de buscar um elemento na caixa, get, ou ir apagar o delete. Como falei há pouco, existem operações set multi, em que envia uma lista de chaves, ou lista de chaves e valores, para fazer a operação sem o round trip latency de cada elemento. Também fornece outros métodos que são menos comuns, mas também são úteis. Mas podem ser para caso de locking, fazer o add, quando se faz add para um elemento já não existe, se o elemento existir, retorna a dizer que não foi válido, a operação não foi feita. O replace só muda se o elemento só existir. O get, além de buscar o elemento, busca um identificador associado ao elemento, tipo timestamp, e quando fazerem o caso, ele só substitui o elemento que lá está se aquele token for igual ao que lá está também guardado. Portanto, serve para evitar subscrever algo que alguém já subscreveu. Também existe o increase decrement, que decrementa automaticamente um valor que está guardado em caixa. A pena dependency normalmente, mas adiciona um texto ao final, ao início ao final de estar guardado em caixa. Sinceramente, o que usei a pen prepend, normalmente uma pessoa guarda são as estruturas de dados em Perl, uma pessoa não pode chegar lá e assinar um store para fazer prepend. O mesmo cache dá poucas garantias. Qualquer cache dá poucas garantias, uma pessoa não pode assumir o elemento que nós guardamos lá vai estar disponível quando nós pedimos outra vez, nem que seja a sua operação a seguir. Fazemos o set, fazemos o get, nesse momento o elemento pode já não estar lá. Ou então que o elemento vai ficar lá até o tempo de expirar, não, porque é um recurso limitado e isto pode ser removido da caixa por outras razões. Que o espaço é libertado quando ele expira, o espaço é libertado quando é preciso adicionar um elemento lá e não há espaço. Então, nesse caso, é que vai ser verificado o expire time, se não tiver nada que expire, então o que esteja menos frequentemente utilizado. E pelo facto de haver memória livre, ou seja, o mesmo cache suporta a memória que é alocada e a memória está livre, não quer dizer que vocês consigam inserir lá um elemento. Isto porque o mesmo cache é divisado em blocos, conforme o tamanho de cada elemento. E se aquele bloco em que aquele elemento que vocês adicionam agora está completamente consumido, não há memória para isso, e não existe memória disponível para criar novos blocos, então ele não consegue inserir o elemento. Existem forks de Twitter que faz aleatoriamente de x tempo um free on block, o que melhora o caso da fragmentação. O que também, o mesmo cache, a API mesmo cache básica não provê namespaces, ou seja, aqui vocês dão apenas uma string, sem espaços, não provê buscar a lista de chaves, nem
fazer operações como apagar todas as chaves que fazem match a isto, ou seja, aquilo que eu estive a falar há pouco. O tamanho de cada elemento normalmente é aumentado a mega, e isso é uma vantagem, porque você não quer guardar em caixa por causa do round triplet, mesmo transferir os dados são de recursos e demora tempo, então não querem guardar muitos dados muito grandes em menos caixa. Ou apenas um bloco de dados com a informação toda. Dividir a informação que vocês têm em elementos individuais é mais útil do que ter um único elemento com os dados todos. Portanto, fragmentação e também tem um API de forma de formato de texto, ou seja, mandam set, espaço, a chave, espaço e os dados. E como a chave não pode ter espaço, porque espaço limita de comandos, pode acontecer vocês permitirem que o input do utilizador seja usado como parte da chave. Isto pode causar command injection. Pode um utilizador enviar um username, qualquer coisa, com espaços e com inlines, e enviar um comando diferente para a caixa. Portanto, preciso ter cuidado. Pode fazer flash da caixa toda, por exemplo. Agora vou mostrar uma API que, na minha opinião, ajuda a usar como uma pessoa tem um desenvolvimento ágil, facilita o uso do mesmo cache e de forma mais fácil e de forma mais correta. O objetivo é que seja mais fácil usar com o mesmo cache fast, porque a operação de get, verificar se já existe, verificar se o elemento é válido, então processar e criar elementos se não for o caso, depois fazer o set, é trivial, mas já é repetitivo. Portanto, se tiverem isto aqui, se tiverem uma API que forneça essa funcionalidade de forma fácil de usar, vai haver mais pessoas a usarem essa mesmo cache. Depois de definir criar um objeto do mesmo cache, etc., deve ser feito no início do arranque do processo e deve prever versões, categorias, namespaces, para ser mais fácil de validar um objeto, para ser mais fácil de distinguir cada user do mesmo cache de dados que eles têm. Além de que getters e setters, ficando onde vocês buscam a cache seja fácil de ver onde vocês também calculam o objeto, no nível de código. Aqui eu estou a buscar a cache, portanto esta parte de código eu calculo o objeto que não está na cache. Ter isso visivelmente no código ajuda a desenvolver e a alterar o código. Isto é um exemplo, é muito semelhante a uma que nós temos na Open. Neste caso temos o ID que varia de objeto a objeto, temos o category que é o que nós estamos a guardar. Neste caso, para nosso hotel, temos o competitive set, são hotéis que estão no mesmo grupo. Então, uma pessoa vai ver o site, vê um hotel, hotéis similares são guardados neste item da caixa. Temos a versão é um valor no meio, não automaticamente sempre a aumentar, e já vou explicar porquê. Tem uma função para validar a caixa e tem a função para construir o elemento da caixa. O validate, o ID, é fácil buscar o objeto. Quem estiver a desenvolver que tem um hotel, o T-set hotel, o ID é um hotel IT. Category, eu quero como T-set, portanto, isso vai ser a minha category. O namespace pode usar o default, não pode usar para a versão namespace. A versão é sempre automaticamente sempre a aumentar. Isto e é respondente ao código que está que constrói o objeto. Porque se alguém muda o código para guardar os dados de forma diferente, muda também a versão. E quando é feito o deployment, o que vai ser guardado em mesmo cache vai ter a versão incluída na chave. Portanto, as versões anteriores que causariam problemas do código não vão ser encontradas, porque a chave em si vai ser diferente. E se for preciso fazer o rollback, então os novos dados que estão criados com o novo código não vão ser acessíveis, vão ser acessíveis os dados para elas estavam com o código anterior. Não vai haver mismatch que está em mesmo cache e do código à espera. Validate é uma callback que é suposto validar que os dados que estão em mesmo cache são ainda válidos. Isto não é validar se não há produção, ou seja, não guardamos na hash, ainda temos lá na hash. Isto não é muito útil. O que seria útil é, nós temos um competitive set, este hotel, o que é que define o competitive set? O que define o competitive set imaginemos, o preço normal, o average price que as pessoas pagam que fazem uma reserva. Se ele se mantém o mesmo, então o competitive set será mais ou menos o mesmo. E isto permite ter uma expiry times maiores, mesmo tendo uma expiry time de uma hora, temos uma expiry time de um dia. Quando os dados em si mudarem, de uma forma fácil e cheap de verificar isso. Também não é uma operação fácil de definir, não é?
porque é que muitas vezes validar se a caixa é válida implica refazer o objeto, então, nesse caso não é útil. E o build é callback que executa o item. Tem como uma nota para que a category tem que ser explicitamente definida, assim no caso em que é automaticamente definida a partir do módulo e da função, o que formaliza o developer só põe apenas o ID e aquilo faz corretamente, não altera objetos que outro utilizador que não usa também o namespace ou category, porque vai ser diferente, vai estar num módulo diferente ou numa função diferente. O problema que causou é que estavam a fazer um set numa função, create ou qualquer coisa, e depois havia uma função adicional que, quando houvesse uma atualização ao objeto, fazia o invalidate da caixa, depois fazia o delete. Isso era uma função diferente. Portanto, o delete que estavam a fazer era um objeto da mesma caixa que nunca existia. Portanto, para esses casos, ao reforçar que a category seja explicitamente definida pelo developer é uma boa ideia. E o que é que esta API ajuda? Validar um objeto é fácil, aumenta o version e faz rollout. Validation pode ser necessário por problemas de corrupção ou porque os dados que lá estão guardados de forma errada. O formato em que são guardados os dados não está definido pelo developer. Eles podem encapsular os dados com outros metadados, podem criar uma haste com os dados que o utilizador, o developer, quis guardar, juntamente com quando foi a expiration time, em que eu sei que foi guardado por diante. Podem fazer o cleanup, ou seja, o set, depois de construir o objeto, faz o set para guardar a mesma caixa, por exemplo, usado pelos utilizadores. Depois de ter servido o request do utilizador atual. Portanto, o utilizador é necessário calcular aquilo, é calculado, é guardar a informação do utilizador, a página HTML, e no fim, no processo de cleanup, guardar memória, etc., faça então o set. Isto é supostamente para evitar que o tempo de enviar os dados pela rede causem um aumento do tempo de serviço do utilizador, que pode diminuir a conversão. Era usado, a API era usado nesta API, podem criar um método set delayed para quem quiser usar diretamente, quem quiser usar diretamente a API de mesmo caixa. Em experiências, usar isto não causava mais problemas do que benefícios, não aumentava a conversão, e havia os casos em que o único pedido que era necessário um objeto, necessário dados que não estavam no mesmo cache, portanto eu construía os dados e guardava o mesmo cache no final. Só que entre criar e guardar havia um outro ponto em que ele precisava outra vez dos dados. E estava a calcular outra vez. Isso, no nosso caso, pode ajudar, pode não ajudar, preciso testar e verificar isso. Ou então, por exemplo, já sabem como construir objetos, tem o subref. Isso quando estiver perto de expiration time, por exemplo, se daqui a 5 segundos o objeto expira e ele tem uma caixa de 3 horas, então depois de servir o meu cliente eu posso recriar o objeto e guardar a nova versão no mesmo caixa. Então, não gasto de processamento de criar objetos quando estou a servir utilizadores, só depois do servir. Será que isto ajuda ou não? Vocês podem experimentar com isto. Também fácil é guardar também o tempo que cada versão tem, porque calcular o objeto está encapsulado, vocês sabem exatamente quando é que se começa a calcular e quando é que se acaba de calcular. Alterar o código de todos que usam diretamente o get, if not, set, e todos os módulos que usam isso, é muito complicado, já nem fazer isso. Não é uma coisa que vocês querem meter no código. Ou então, por exemplo, quando uma chave nova é criada, guardar para criar um evento, o evento é depois guardado em Hadoop, e depois, quando necessário, validar especificamente uma série de chaves, processar em Hadoop os dados que tem, que gera uma lista de chaves, e fazer o delete dessas chaves. Este é um outro exemplo que a API ajuda. Eu vou perguntar o que é que está aqui errado, só vai dizer o que é que está aqui, qual é o problema de código. Se não é a nossa frente. O hotel é um... esqueci de... Closure. Estás a capturar o dólar hotel de fora e guardar uma associada àquela função. Isso é válido, eu permito isso. Não sei, ok. O problema aqui é isto. Calcular os dados, o guardar em cache, a função getFook está fora deste bloco, verifica se o instrumento X ou não, então usa o centro de dados ou não. Só que se ele não estiver em cache,
não importa que experiência que eu estou a usar, o que eu vou guardar é o que está em caixa. O que vou usar é o que está em caixa. E o que está em caixa foi o resultado de uma experiência. Talvez estava na experiência, talvez não estava. Da chave. Exato. Como é que resolve isto? Com isso no ID, o facto da experiência estar a correr ou não. Só que isto, se vocês têm developers que estão atenção, ok, às vezes, vão por aqui, é fácil de ver, isto vai ser junto. Ou então uma função, segue a função e não está a dar experimentos. Pode for ter módulos à frente, você não sabe. O que é que se pode usar? Onde se verifica se o experimento está ativo ou não. Se ele estiver a correr dentro do cache build, então verifico se na lista de experimentos são whitelisted. Se não tiver, eu dou um erro, se estiver em desenvolvimento, ou dou um warning se estiver em produção, e o developer depois então verifica se realmente é preciso chegar ao ID, o experimento ID, e isso então depois faz o whitelist do experimento. E assim, nesse caso, os resultados do experimento vão ser válidos, ou então mais válidos. E era sobre isso que podia falar. Algumas questões? Vocês não guardam mapas de documento e lá do URL para que chaves de caixa é que foram utilizadas para gerar? Para fazer validação para o URL, por exemplo? Pois, conforme vai processando, criando um evento, que é um href de informações adicionais. Quando o pedido é devido ao utilizador, o evento é enviado para um collector, que guarda os eventos. Os eventos são guardados numa base de dados, são enviados para um processo que tenta procurar por DDoS e tem enviado para tudo. Procurar o quê? Por DDoS. Ok. Qualquer comportamento normal do site, para avisar com antecedência. Portanto, temos em Hadoop e só temos essa informação que está no evento. Todo o evento não é guardado em MySQL nem em lado nenhum, é guardado em Hadoop. Em MySQL temos apenas agregados, os dados agregados para usar em monitores. Mas por essa informação consegues dizer esta página usou a chave A, B e C? Cada página, cada view tem um page view associado, um ID, e no evento é guardado uma lista de caixas que foram construídas, com acessíveis, e depois isso é enviado para o collector central. Mais alguma questão? Intervalo, 5, 10 minutos.